E aí, galera do Brand Time, tudo bom? Em um determinado momento da vida, todos os seres vivos, mais cedo ou mais tarde, terão que enfrentar o frio. Para alguns, o clima frio é um habitat natural, no qual é preciso estar constantemente. Para outros, a temperatura baixa é uma força destruidora que é muito difícil de resistir. No entanto, nenhum animal terrestre, nem mesmo os mais fortes e resistentes ao frio, pode sobreviver se permanecer por muito tempo em águas verdadeiramente frias. E por isso, as pessoas em todo o mundo acabam fazendo descobertas impressionantes e, francamente falando, bastante assustadoras sobre animais presos em lagos congelados. E hoje vamos falar exatamente sobre isso. Perante você estão os casos mais chocantes de animais que acabaram caindo nas garras destruidoras do frio. Continue assistindo! Como já dissemos, alguns animais podem lidar facilmente com o frio extremo. Você provavelmente deve ter pensado em pinguins, focas, ursos polares e outros animais que vivem no Círculo Polar Ártico. Se pensou nisto, então se prepare para se surpreender, pois estamos falando de jacarés. É isso mesmo que você ouviu. Claro que eles não vivem em áreas de permafrost. No entanto, o clima nas áreas onde eles vivem é muito gelado, e para sobreviver, acabaram escolhendo uma tática muito incomum. Pode parecer que os jacarés estão congelados e mortos, mas não precisa se preocupar com esses répteis dentuços. Na verdade, eles estão mais vivos do que nunca. Tal comportamento é um mecanismo de sobrevivência que a natureza os dotou. Os jacarés tiram o nariz fora da água para respirar, e quando a água na superfície congela por causa do frio e se transforma em gelo, esses animais ficam presos, mas continuam vivendo. A temperatura corporal do réptil cai, juntamente com a desaceleração do metabolismo. De fato, eles caem em um sono muito profundo e ficam à espera neste estado frio. Este fenômeno natural, único, foi filmado no estado norte-americano da Carolina do Norte, em janeiro do ano passado. Pode-se dizer que os jacarés têm sorte. Afinal, não é por acaso que sejam os répteis mais antigos que sobreviveram até mesmo aos dinossauros. Já os cavalos não podem se gabar em ter esses mecanismos de sobrevivência. Portanto, o vídeo seguinte é muito mais triste do que o anterior. Estas imagens foram filmadas em 13 de julho de 2015, entre os picos nevados do Chile. O snowboarder francês Raphael Piazzi, naquele ano, decidiu comemorar o aniversário dele praticando seu esporte favorito, o snowboarding. E mal sabia ele a surpresa incomum que estava o aguardando no meio de toda aquela neve. A princípio, Rafael e os outros rapazes que estavam ao seu redor acharam que se tratava apenas de uma pedra bem longe. Quando se aproximaram, perceberam que a pedra que estava se movendo era um cavalo. Acontece que o pobre animal tinha caído muito fundo na neve e não conseguia sair sozinho. Felizmente, os rapazes não foram indiferentes ao que viram e não queriam abandonar o animal à mercê da própria morte. O cavalo foi desenterrado, alimentado e devolvido ao dono. Afinal, ele passou 4 dias inteiros nesta situação. O cavalo lutou desesperadamente pela vida e, felizmente, saiu vitorioso dessa. O inverno e uma queda brusca de temperatura podem acabar pegando os animais de surpresa, muitas vezes nos lugares mais inesperados. Aparentemente, estas tartarugas nem sequer sabiam que as águas rasas em que vivem se transformariam em gelo, mas temos boas notícias para você de novo. As tartarugas pertencem à classe dos répteis, assim como os jacarés que já mostramos anteriormente. Portanto, elas facilmente toleram temperaturas extremas. Olha só para isso. A tartaruga acaba de ser arrancada de uma prisão de gelo e move as patas como se nada de terrível tivesse acontecido. A propósito, queremos dizer às pessoas que arrancaram as tartarugas de lá: é assim que os verdadeiros heróis agem. A pessoa que está sendo mostrada agora no vídeo, apesar de estar bem equipada, correu um grande risco para salvar a vida do cão. Algumas pessoas podem achar estúpido colocar suas próprias vidas em perigo por causa de um animal, mas nós não pensamos assim, até porque, se é uma maneira de ajudar o próximo, então por que não fazer? Além disso, veja só com que olhar sincero o cachorro olha para seu salvador. Os cães são animais de sangue quente e passam frio da mesma forma como passamos. É por isso que este cachorro que caiu no lago gelado estava condenado à morte. É tão bom ver que há pessoas realmente corajosas no mundo e queríamos dividir todos esses momentos de altruísmo com você e propomos que veja todos os resgates até o final. Good boy, Harvey! Keep going.
Oh, you silly boy. Let's have a look because you had a cut on your foot. E aqui está mais uma história envolvendo cavalos. Desta vez, 2 cavalos de 15 anos, Gunther e Wilhelm, das raças Clydesdale, que ficaram presos em um lago congelado. Em meados de fevereiro deste ano, os donos da fazenda onde os cavalos vivem pela manhã perceberam que os animais estavam desaparecidos, mas logo descobriram que os cavalos saíram para passear no lago e, durante a caminhada, acabaram caindo. E o pior de tudo é que isso não aconteceu em algum lugar perto da beira, mas sim praticamente no meio do lago. Clydesdale é uma raça de porte grande e o peso de um cavalo pode atingir até 1 tonelada, e remover esse animal tão grande de lá manualmente era impossível. Parecia ser uma situação sem solução. Gunther e Wilhelm estavam quase condenados a uma morte dolorosa, mas, felizmente, a equipe de resgate mostrou uma incrível engenhosidade. Eles serraram um canal através do gelo da borda até onde os cavalos estavam. E então, apenas puxaram os animais da cavidade de gelo. Outra história com um final feliz, desta vez no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Simplesmente bravo! Por mais difícil que seja de admitir, os animais muitas vezes acabam caindo em águas geladas, da qual nunca conseguem sair. E toda vez que isso acontece, é uma verdadeira tragédia. Mas vamos focar melhor no fato de que nem sempre todos esses incidentes terminam mal. Como você já sabe, o mundo está cheio de pessoas boas, sempre dispostas a ajudar animais em apuros. Este Alce provavelmente passou pelo pior momento da vida dele. No entanto, a coisa mais importante é que as pessoas abriram caminho para a salvação. Mas parece que nem sempre os animais em tais situações entendem que as pessoas querem só ajudar. O que você acha? Escreva nos comentários sua opinião sobre isso. É muito mais difícil para um animal pequeno resistir ao frio do que um de porte grande. E é exatamente por isso que, sem a ajuda dessa pessoa, o passarinho não teria chances de sobrevivência. É incrível como a ave tão pequena foi notada nesse monte de neve. E é ainda mais surpreendente o fato de este homem estar disposto a lutar pela vida de uma criatura tão pequena até o fim. As perninhas da ave estavam congeladas na neve. Para soltá-las, o homem teve que aquecer o passarinho com água quente. E não se preocupe, pois apesar do passarinho parecer fraquinho no final do resgate, ele está bem. Ele foi levado para casa, aquecido, e algumas horas depois saiu voando da casa do seu salvador. Desta vez, a vítima do gelo foi um grande alce. Que bom que, neste caso, os socorristas chegaram a tempo. Eles rapidamente quebraram o gelo com machados e soltaram o animal preso no lago congelado. O bico, assim como as garras de uma águia americana, são poderosos o suficiente para caçar castores, guaxinins e até focas. Agora que sabe sobre essa informação, você entende o risco que esse homem correu ao se aproximar tanto de uma ave de rapina perigosa. Ninguém sabe ao certo como a águia conseguiu ficar em um estado tão deplorável. A parte de trás do corpo dela estava coberto de tanta neve e gelo que a pobre ave simplesmente não conseguia decolar. No entanto, isso não foi nenhum problema para as pessoas que estavam ajudando. Bastou usar apenas um pouco de água quente e pronto. A águia ficou limpa e aquecida. A julgar pela cara da águia, podemos supor que o pássaro estava completamente confuso, mas é melhor passar um pouquinho de medo do que morrer de frio. E, infelizmente, nem todos os animais que acabam ficando presos no gelo são salvos a tempo. E sempre é bom lembrar todo mundo sobre isso, para que assim possam manter seus animais de estimação protegidos e fora de perigo. O que está sendo mostrado agora no vídeo é uma inundação ocorrida no Cazaquistão. O fluxo de água fria tirou a vida de muitos cavalos, bem como de vários camelos. É uma pena ter acontecido isso com esses animais. E ainda dá dó de ver a perda terrível que essas pessoas tiveram que enfrentar. Infelizmente, não conseguimos descobrir se esta cobra foi salva. Mas, de qualquer maneira, essa é uma descoberta muito rara debaixo do gelo. Parece que a cobra está bem, mesmo estando debaixo da crosta de gelo. E o que mais dizer? Os répteis são criaturas extremamente misteriosas.
Parece que este vídeo foi filmado por caçadores. Eles provavelmente só queriam caçar, mas se depararam com outros animais que acabaram ficando presos dentro de um lago congelado. De longe, não dá para ver direito o que caiu nas águas congeladas. No entanto, quando se aproxima, já é possível ver. Eram javalis. Apesar de o buraco ser muito pequeno, os animais não conseguiam sair dele sozinhos. O mais interessante nesta situação, se olhar com atenção, perceberá que esses animais selvagens se aproximam das pessoas e não resistem à operação de resgate. Parece até que eles compreendem que as pessoas tinham boas intenções naquele momento. Por ironia do destino, parece que cavalos ficam mais presos em lagos de gelo do que qualquer outro animal e, por isso, acabam tendo que ser resgatados com mais regularidade do que os outros. E encontramos com muito mais frequência reportagens sobre isso. É por isso que decidimos terminar o vídeo de hoje com mais uma história sobre resgate de cavalos. Não podíamos imaginar que os bombeiros tivessem um trabalho tão interessante. Eles precisam salvar pessoas, apagar incêndios, retirar gatos de árvores e resgatar cavalos dentro de lagos congelados. Esta história aconteceu alguns anos atrás no estado americano de Missouri. Os donos dos cavalos, Meadow e Zina, contaram que ficaram arrasados quando descobriram o que tinha acontecido. Afinal, eles criavam seus cavalos como se fossem seus próprios filhos. Os bombeiros, então, conseguiram salvar os animais das águas congeladas com a ajuda de motosserras e a história acabou bem. Agora, você já sabe como a água fria, bem como o gelo e a neve, pode ser perigosa. Por via das dúvidas, gostaríamos de dizer que todos os animais do mundo correm risco de morte o tempo todo. Claro que o desejo de salvá-los é digno e, às vezes, agimos no ímpeto, sem pensar. Mas, em primeiro lugar, pense em sua própria segurança. Caso esteja nesses lugares, nunca entre em um lago com gelo fino, a menos que haja uma pessoa ao redor que possa te salvar. E por hoje é tudo, galera. Até a próxima. Tchau!